legitimação intelectual, então a legitimação pelo establishment intelectual daquilo que está sendo amalgamado aí pelo governo, de alguma forma, pelo Estado. Então é todo um projeto de criação do brasileiro, de interpretação do brasileiro. Então nós temos a ação do Estado, de um lado, pelos meios de comunicação, etc., pela própria propaganda, e de outro lado, nós temos a legitimação que tem que ser feita pelos intelectuais, eu repito, pelo establishment intelectual. Então, essa aula é muito bacana, porque ela destaca 3 pensadores que tiveram grande importância na criação de uma série de mitos, enfim, né? Vamos falar assim, na tentativa de decodificação do brasileiro, né? Da explicação do caráter brasileiro. Então, nós vamos falar hoje do Gilberto Freire, tá? Sérgio Buarque de Holanda, eu sempre esqueço um, né? E o próximo é, Caio Prado Júnior, tá? Os 3 importantíssimos, os 3 muito estudados nas faculdades de humanas, principalmente ligados à área de antropologia, história, ciências sociais, né, sociologia, tá? Então, vamos aproveitar bem para conhecer um pouquinho, bem pouquinho, né, bem ralo assim, mas já para ter um eco quando vocês ouvirem falar de novo desses caras, vocês terem alguma coisa aí já na memória de vocês, que com certeza vocês terão uma vida intelectual super fecunda, né? E vão ter contato com esses intelectuais, eu tenho certeza disso, tá? Então, deixa eu pegar aqui a apresentação certa, né? Não a apresentação da aula anterior, que não adianta. Cadê essa hóstia? Aqui. Esse aqui já foi. Pronto, vamos pegar aqui. Aí, ó, a invenção do Brasil, aula número 50. Semana que vem, nós temos uma semana intensa em história, né? Porque nós vamos ter o fim do Estado Novo, aula 51, e a resolução dos exercícios da aula 45 à aula 51. E eu vou passar para vocês a atividade, né? A tabela aí sobre a Era Vargas. Então, que vai valer como atividade para nota, né? Bimestral. Bom, então, os anos 30, nós precisamos ter representações sobre o brasileiro. Né? Quer dizer, o que é o brasileiro? Porque até então nós vimos, predominava a ideia, por exemplo, dos tipos regionais, né? Os tipos regionais, tá? Do o gaúcho, o vaqueiro, o bandeirante. Agora nós queremos falar o brasileiro. É aquele projetão de centralização, né? Que o Vargas estava desempenhando, tá? Então, o que significa ser brasileiro? O que significa pertencer ao povo brasileiro? Vocês já se perguntaram isso? O que nós temos em comum além do idioma, o futebol? Né? Nós temos bem pouco em comum, né, pessoal? Sei lá, meu. Então, é preciso uma unificação. Isso falando aqui do Centro-Sul, hein? Sem falar lá da Amazônia. Que ali, quando a gente for colonizar aquele pedaço ali para valer, o que vai aparecer de tipo cultural diferente, porque ali tem indígena, tem mameluco, tem nordestino que foi para lá, tem japonês em Tomé-Açu, na Serra do Imeri, nós vamos ficar muito surpresos, né? E trazer essa turma para se sentir brasileiro, eu não sei como, não sei. Né? Então, eu fico com o Mário de Andrade lá, né? O Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, né? Bom, então, o que é o povo brasileiro? 3 caras tentando explicar isso, tá? Ó, os autores aí de referência lá nos anos 30. Então, são 3 obras fundamentais que são complementadas por outras, né, e por outros autores, para tentar explicar o Brasil. Assim, não dá para ficar sem ler isso. Quem vai fazer alguma coisa na área de humanas, né, direito, publicidade, administração até, tem que entender isso. Não vou nem falar de história e sociologia, porque ninguém faz essa faculdade mais. Gilberto Freire, né, um antropólogo importantíssimo, tá? Importantíssimo, escreveu um livro
assim, fundamental, né? Casagrande Senzala. Quem não leu, leia Casagrande Senzala. É claro, né, que muita coisa que está lá a gente já superou historicamente, mas você não deve esquecer que esses caras são os primeiros a escrever. Geralmente, o primeiro a escrever sobre um assunto, ele vai sofrer depois, vai sofrer refutações, vai sofrer críticas, né? O que não tira dele o mérito de ter sido o primeiro, né? O brilhantismo aí de ter sido o primeiro, tá? Deixa eu passar a lista de presença para o Luciano, para que ele possa preenchê-la, né? Muito bem. O outro, o pai do Chico Buarque, né, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ó, vocês, quando procuravam alguma coisa no dicionário, procuravam no Aurélio, né? O Aurélio era irmão desse cara aqui, tio do Chico Buarque. Ó. Então está aqui Sérgio Buarque de Holanda, que também escreveu um livro fundamental chamado Raízes do Brasil, né? Explicando aí um pouquinho do nosso caráter, né? Outro livro imperdível, Raízes do Brasil. E, finalmente, um cara que tentou trazer os aspectos, digamos assim, da história, uma tentativa de contar de forma marxista, né, a história brasileira, o Caio Prado Júnior. Tá? Então, com a formação do Brasil, né, formação histórica do Brasil, história econômica do Brasil, ele tem vários livros nesse sentido. O Caio Prado Júnior foi o fundador da editora Brasiliense, né, também aí conseguiu fazer uma fortuna, né, aí depois os filhos dele venderam a editora Brasiliense. Bom, então vamos lá. Começando então por Casagrande e Senzala de Gilberto Freire, do ano de 1933, o ano que meu pai, já falecido, nasceu. Ó, ele diz que no Brasil, nós não tivemos uma violência explícita, é mentira, né? Nós não tivemos uma violência explícita na época da escravidão, como a que aconteceu lá nos Estados Unidos. Que aqui houve uma colonização e uma escravidão mais suave, né? Que isso é caracterizado pela nossa mestiçagem, né? Pela nossa mistura racial. E ele achava que essa mistura racial era positiva. Isso, inclusive, essa mistura racial é que impedia que aqui no Brasil nós tivéssemos todos os problemas ligados à questão racial que havia lá nos Estados Unidos. Ele não falava sobre falta de consciência, apagamento da história, apropriação cultural, nada disso, tá? Isso aí são termos mais recentes, né? Ele, então, tenta lançar uma luz nesse sentido, dizendo que é bom, né? Ó, que a miscigenação criou um ambiente livre de segregação no Brasil, tá? Que o problema brasileiro não é racial, é econômico, né? Que você, na verdade, você pode ter a cor que for, desde que você tenha dinheiro. Mais ou menos, claro, estou simplificando aqui de uma maneira até exagerada, né? Mas é mais ou menos isso que o Gilberto Freire nos fala. É o famoso mito da democracia racial, que não resiste a uma análise dos números, né? Os afro-brasileiros, em média, ganham menos, têm menos escolaridade, sofrem mais com violência policial, vão presos com maior facilidade também. Então, isso aí não é verdade, tá? Mas foi uma tentativa de explicar. Outra coisa, ele não explica, ele fala que houve uma doce mistura. Na verdade, o que nós temos aqui não é uma doce mistura, né? É estupro, é uma política de objetificação da mulher negra. Tá? O próprio termo mulata, né, remete à mula, animal de carga. Então tem que tomar cuidado para ler Casagrande e Senzala com um olhar lá dos anos 30. Por isso que em história é fundamental praticar a alteridade, tentar entender os valores que movem o outro. Senão, se você for ler só com o olhar, com o seu olhar da sua época, você não entende nada, você fica com ódio, você começa a queimar praças, etc. Então tá aí
Gilberto Freire, né? Casa Grande e Senzala. Às vezes as pessoas têm esse livro em casa e nem sabem, né? Olham só para o número de páginas dele, que é, né? E acabam desprezando. Tem na internet também, vale muito a pena ler esse livro. O outro autor é o Sérgio Buarque de Holanda, com o livro Raízes do Brasil, de 1936, ano que minha falecida mãe nasceu. Olha lá, Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, o pai do Chico Buarque, ele tenta fazer aí uma análise da formação do Brasil colonial a partir das ideias de Portugal. Então, ele parte com a história do Brasil a partir da análise da história portuguesa e da história indígena que nós tínhamos começado a entrar em contato naquela época, né? Os etnógrafos, né, estavam começando a trazer seus cadernos de campo, seus relatórios, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho melhor as sociedades indígenas, tá? Então, segundo ele, por conta dessa questão do português, que era um cara que é o comerciante, né? Que o cliente sempre tem razão, por conta do português, que estabelecia relações familiares amplas, o índio com suas relações de parentesco ampliado, né, acabou criando um homem cordial, o brasileiro como um ser humano cordial, marcado pela cordialidade. Só que para ele já tem uma visão um pouquinho mais crítica, né, no sentido de que aquilo que é virtude enquanto vida privada, ó, aquilo que é legal na vida privada quer ser cordial, eita, quer ser educado, quer ser bacana, na vida pública é uma desgraça, né? Porque você perde a objetividade, você perde a racionalidade, você passa a querer estender favores, a contratar parentes, você transporta a sua cordialidade familiar do âmbito privado para o âmbito público. Isso é extremamente negativo para a racionalização das atividades administrativas e burocráticas. Tá? Então, essa falta de separação entre a esfera pública e a esfera privada, para ele é extremamente negativa, não é positivo. É positivo no âmbito privado, sim, mas é negativo no âmbito público. Né? Ele cita o caso, ele compara com a América anglo-saxônica também, quando, por exemplo, lá, se você fala assim, um jovem aí quando termina o ensino médio e vai para a faculdade, boa parte dos jovens vai estudar longe de casa, né? Vai fazer faculdade longe de casa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente fica, né, lá nos Estados Unidos, um cara aí com, vamos falar assim, 26, 27 anos, morando com os pais, é um fracasso, é um fiasco, né? Aqui não, aqui a gente quer manter os filhos o maior tempo possível, né? Então, né, a gente fala para o filho, filho, presta concurso, vai ser funcionário público, né? E tem essas ideias aqui de que o Estado, que o funcionário público vai ser protegido, né? Então, nós temos essa coisa que, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, vem desde os tempos de Portugal, passando pela nossa herança indígena. E, finalmente, aqui o Sérgio Buarque de Holanda, né, uma cara de assustado. Né? Esse aqui não é o livro todo, não, tá? O Raízes do Brasil é um livro só, tá? Aliás, é um livro bem fininho, né? É um livro bem fininho. Vai com Deus, meu amor. Tá joia. Isso, deixa lá. Esse não é um dos livros, não, tá? O Raízes tá perfumado, hein? Ó, o livro Raízes do Brasil é fininho. Esse aqui é a história da civilização brasileira. Também a gente tem que ler tudo isso aqui na faculdade de História. Quem for fazer História, nossa, vai adorar, porque vai ler bastante, né? Maravilha. História da civilização brasileira. E o terceiro, olha aí, ó, Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, né? Um homem fundamental também. O Caio Prado nos traz uma ideia diferente, tá? Ele traz para a vida brasileira as ideias da historiografia marxista. Então ele fala sobre luta de classes. Não tinha no Brasil
nenhum escrito desses, né? Olha, 1942, né? Ninguém da minha família nasceu nesse ano. Então, o Brasil quase entrando na guerra. Então, ele traz ali luta de classes, modos de produção, tá? Ele disse que no Brasil as capitanias errou também, né? Errou rude, né? A gente não sabe se foi um erro proposital ou não, mas ele disse que ele diz nesse livro, né, que as capitanias hereditárias no Brasil eram feudalismo, porque no Brasil tinha que ter feudalismo para depois ter capitalismo, né? E depois ter socialismo e comunismo, né? Então ele comete uns erros, mas também tem muitos acertos. Tem que tomar cuidado quando você lê um livro desses, como eu disse, né, ver o olhar do cara, né, naquela época. Você tem que tomar cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? Tem que separar as coisas. Tá? Então aqui, por exemplo, ele fala uma coisa certa: ó, as elites que se acomodam no poder, né? As famosas 5 ou 6 famílias que controlam a maior parte do PIB brasileiro. Você juntar ali, então, são 3 ou 4 famílias de banqueiros, 3 ou 4 famílias de magnatas dos meios de comunicação, né? Família Marinho, Silvio Santos, Edir Macedo, família Saad da Bandeirantes, tá? Enfim, você junta aí, sei lá, 100 famílias. Essas 100 famílias mandam no Brasil, pronto, né? E quem assume o poder, quem não assume é quem eles querem. Se o cara está fazendo o que eles querem, ele fica no poder. Se não está, ele sai do poder. Bem, esse pequeno grupo não liga para o restante da população. Não liga. Eles não têm o projeto de diminuir a pobreza, eles não ligam para diminuir a dependência nacional, eles não ligam, ao contrário, né? Eles não ligam para a questão ambiental, eles querem fazer a manutenção deles no poder. Ponto. De resto, nada mais interessa para essa elite que se apropriou do poder no Brasil. E de onde vem essa elite? Né? Essa elite, segundo o Caio Prado Júnior, vem lá de Portugal, vem do tempo das capitanias, né, os donatários, os sesmeiros, e vão se estabelecendo redes familiares, tá, que se apropriam do Estado para fazer o Estado brasileiro trabalhar a favor deles. Também um livro maravilhoso, Formação do Brasil Contemporâneo, que é complementado por História Econômica do Brasil. São 2 livros assim que também são imperdíveis. Tá? Então, esses 3 autores tentam dar uma explicação para o que é ser brasileiro e o que é o Brasil. Bem, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, né, vai se apropriando da parte popular do negócio no tempo do Vargas, ó, através de um binômio, olha aí, ó, samba e futebol. 2 coisas que poderiam unir e criar aí digamos assim, a identidade do brasileiro, né? Ó, é criado até mesmo um tipo de música dessa época, o samba exaltação. Samba exaltação, ufanista, né? Falando sobre as maravilhas do Brasil, né? As maravilhas do povo brasileiro, a aquarela do Brasil, né? É o nome de uma música, né? Tá? É uma musiquinha lá, tá? Brasil. Enfim, é uma musiquinha que fala sobre as maravilhas do Brasil, terra do coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede e onde a lua vem brincar, tá? Bem, então, tudo isso sempre transmitido pelo rádio, né, pessoal? Transmitido pelo rádio. O rádio, o grande elemento de difusão da cultura e da ideologia do Estado. A organização das escolas de samba, né, militarizando até, criando concurso e tal. E aqui, ó, fruto da política da boa vizinhança, né? Ó. Então, a nossa típica brasileira, Carmen Miranda, que era portuguesa e que andava com abacaxis e coisas na cabeça, né? Carmen Miranda, que fez filmes lá em Hollywood, né? Aí, fez filmes em Hollywood em que ela sempre aparece com essas bananas na cabeça. Era a imagem do Brasil, com um vestido meio branco, uma coisa meio esquisita, né? De baiana de acarajé. E essa imagem, em muitos aspectos, ainda é a imagem que nós temos lá no exterior, né?
Vocês que assistiram os Simpsons aí no Brasil, viram que o Rio de Janeiro fica perto da Amazônia, que tem cobra andando no meio da rua, que a escola de samba é uma escola meio de tchá-tchá-tchá, né? Coisas do tipo. E, inclusive, isso é tão profundo lá neles, né? Que todo mundo joga bola no meio da rua. Isso é tão profundo lá nos Estados Unidos, por exemplo, que uma aluna nossa uma vez foi em intercâmbio lá para os Estados Unidos, e antes dela chegar, a professora mostrou uma imagem para os alunos, né? Uma professora lá nos Estados Unidos mostrou para os alunos dela lá como era uma típica brasileira, tá? Para que eles não estranhassem quando ela chegasse. Aonde e de uma estada que essa professora tinha tido aqui no Brasil, que ela tinha visitado o Brasil, tirou umas fotos e levou lá para os alunos verem, olha, esse aqui é o Brasil. Essa professora tinha estado em Salvador, e ela só tinha tirado fotos de Baiana de Acarajé. Então, o que os alunos estavam esperando quando entrasse a nossa intercambista? Que ela chegasse com um tabuleiro de cocada na cabeça, com um vestido todo branco, meio dançando, e no fim foi uma decepção, segundo ela, né? Segundo essa aluna, foi uma decepção muito grande para esses alunos quando ela chegou lá, vestida igual a eles, né, de tênis, calça jeans e camiseta. Tá? Então, o imaginário que ainda se tem do Brasil é muito esse aqui, da Carmen Miranda e do Joe Carioca, né, do Zé Carioca, personagem criado pelo Walt Disney dentro da política de boa vizinhança, a pedido do Roosevelt, né, do presidente Franklin Delano Roosevelt, quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos. Isso aqui é o Panchito, né, que é o personagem que representa o México. Tá? Bom, aqui nós temos o Roosevelt, né, o Roosevelt, juntamente com o Vargas, e todo mundo rindo, né? Esse aqui rindo, esse aqui rindo, esse aqui não está rindo não, hein? Esse aqui deve ser o segurança. Né? Até o motorista está querendo rir, ó, com o sorriso meio amarelinho. Bom, então isso aqui é besteira. Né? Isso aqui é uma liçãozinha que eu ia passar para vocês, mas eu não vou não, porque vem vindo uma coisa muito dura aí para vocês, que é a questão da tabela do Vargas. Muito legal essa aula, eu gosto. Gente, dúvidas? Vamos lá. Perguntas, problemas, ameaças? Não tem resumo. Quem quiser ir fazendo os exercícios, vai fazendo, da página 45, da aula 45 até a aula 50. O Vargas acaba na aula 51. E aí, na quinta que vem, a gente faz a correção. Não tendo dúvidas, tchau, tchau. Namastê. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.